A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos reunir as autoras do livro O Som de São Paulo, Fabiana Caso e Thalita Hoffmann. O trabalho apresenta um panorama musical que vai de 1967 a 1985, com um recorte abrangente dos sons e ideais que circularam pelas vias da maior metrópole da América Latina. Da psicodelia ao tropicalismo, da MPB ao glam, do punk ao pós-punk, do não-wave à vanguarda paulistana. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e hoje nós vamos falar do Som de São Paulo. Estamos recebendo aqui a Fabiana Caso e a Thalita Hoffmann. As duas escreveram um livro maravilhoso chamado O Som de São Paulo, de 67 até 1985. As duas fizeram um recorte sobre o som de São Paulo dessa época, estão lançando o livro, né? Para o pessoal do YouTube eu vou mostrar aqui, ó, o livro, já O Som de São Paulo. O pessoal da rádio vai imaginar a capa da Thalita, muito legal. Imagina, né? E já está sendo distribuído pelo Terreno Estranho, que é a editora, e é bilíngue também, para o pessoal que gosta de ler em inglês ou mandar para os amigos que não dominam português, querem ler inglês, também tem a edição em inglês. Bem-vindas, Fabiana, bem-vinda, Thalita. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Oi, obrigada. Colibri. Prazer recebê-las. Eu li o livro com muito carinho aqui, é uma delícia o livro, né? A gente estava falando de outras iniciativas, né, da área de música, que sempre é bom, porque eu acho que o trabalho que vocês fizeram é de muita qualidade, né, e ajuda também com essa linguagem de história em quadrinhos, essa linguagem de ilustração, e esse tipo de narrativa que vocês fizeram, recortada, ajuda muito a turma que não conhece a história do som de São Paulo a entender melhor esse som, porque vocês dão referências, vocês dão dicas, até endereço de loja de disco, e a turma que está acompanhando. É uma delícia o livro, e eu acho que eu recomendo, eu recomendo, e eu acho que todo mundo deve ler esse trabalho. E assim, vai estar também disponível na internet, que sempre a primeira pergunta é sempre nesse sentido, né? Que as pessoas querem, porque tem gente que não, Colibri, o pessoal não gosta de ler mais livro físico. Eu adoro, né? CD físico também já era. Eu sou um tiozão aqui que eu fico... Eu fico nervoso. Aí tem o cara assim, vou lançar vinil, eu fico todo animado e tal. Bom, enfim, vai ser lançado também, está sendo lançado de forma digital esse trabalho. Quem vai responder? Fabiana, Thalita, fiquem à vontade. Bem-vindas. Obrigada, um prazer estar aqui. Obrigada pelo espaço, viu, Colibri? Então, por enquanto, nesse momento, é o livro físico. Mesmo porque... entre outras inspirações, eu diria, a Thalita pode completar um pouquinho, que até uma das inspirações para o nosso livro foram os fanzines, foram os almanaques musicais também. Então, sempre a gente visualizou isso de uma maneira impressa, e entre outros objetivos do projeto, um deles era prestar uma homenagem, um resgate, inclusive a memória visual, a memória estética ligada a cada uma dessas cenas. Então, poxa, os fanzines do punk rock, né? A gente republicou um manifesto até, então tinha esse diálogo. Então, por enquanto, né, a gente está muito satisfeita com essa edição maravilhosa da editora Terreno Estranho, bilíngue, primeiro momento, então livro físico realmente, para todo mundo curtir essas ilustrações lindas da Thalita, esse casamento, como você bem disse, da informação com a imagem, né? Agora, quem sabe no futuro, uma versão eletrônica. Eletrônica, porque aí vocês fazem os links, né? Vocês até fazem no final de cada pedaço, digamos, de cada momento que vocês identificam na história do Som de São Paulo, vocês colocam referências, colocam os artistas que seguiram, né, as tendências da época. E algumas livrarias já não existem, lojas de disco, por exemplo, que vocês citam, né? Às vezes não existem mais, algumas, mas vocês
casas de shows, né? Que vocês colocam no mapa, tem até no final do livro um mapa que é bem legal para você ter uma ideia do que rolava na cidade de São Paulo, norte, sul, leste e oeste, né? Que é bem curioso. Então você pode... E muitas casas que acabaram, que não existem mais, né? Mas aí no link você pode até, né, inventar mais, criar aí é uma outra linguagem, né? Vocês podem criar uma nova linguagem para esse trabalho que imagino que vai seguir com novos capítulos. Antes da gente começar a falar mais do trabalho, a gente faz aqui uma enquete no começo do programa, que é uma enquete mais para a gente saber o que está acontecendo, né, no mundo das artes. Vocês, né, a Fabiana, jornalista, editora, Thalita também, designer, gráfico, trabalha com artes visuais. Esse pessoal da arte sofreu muito com a pandemia, porque muitos projetos, né, tiveram que parar, muita coisa, enfim, né, nos shows também, né? Quem acompanhava shows, a Fabiana acompanha, a Thalita também, tudo isso parou, né? E eu queria saber como é que vocês estão lidando como artistas com essa questão da pandemia. Março do ano passado tudo parou, né? E aí as coisas tiveram que ser refeitas, repensadas, né? E como é que vocês encararam tudo isso? Do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal também, que também a gente tinha que cuidar da saúde primeiro, né? Para ver o que, né, podia fazer daqui para diante, né? Depois com a saúde em dia, o que dá para fazer. Como é que vocês encararam esse momento? Fiquem à vontade para falar, Thalita, Fabiana. O mundo das artes é realmente assim, levou uma rasteira, né? Eu vejo, no meu caso, até em termos de trabalho, eu como trabalho muito com livros, com ilustração para revista e tal, esse mercado eu acho que de certa forma conseguiu se manter, mas exposição, até o pessoal da música, né? Meu namorado é músico e eu vejo que o pessoal tá meio sem saber como voltar, se é que vai ter esse dia de voltar, quando é que ele vai ser, né? E vai ser uma recuperação que eu vejo que vai demorar bastante tempo, assim, né? Não só... Porque eu acho que nas artes plásticas tem esse lugar da exposição e da troca, é muito físico, né? Muito de ir nos lugares, encontrar e ver a exposição e a obra, por mais que ela seja pensada no formato digital, de internet, eu acho que é outra realidade, né? Perde não é a mesma coisa, né, Thalita? É. De fato. Como diz aqui no começo dos programas, né, de tantos programas que fizemos, mais de 360, né? E eu entrevistei o Celso Frateschi, eu não esqueço a frase dele, ele falou assim, olha, nós estamos fazendo aqui na internet algumas coisas, os lives e tal, mas vou te dizer, por exemplo, não é teatro, já vou te avisar, isso que nós estamos não é teatro, é uma coisa que nós estamos fazendo para sobrevivência. Então, as artes todas tiveram que se adaptar, né? O pessoal de show teve que fazer live, professores, músicos tiveram que fazer, os que puderam, dar aulas, né? E vocês que trabalham com pesquisa de música, talvez workshops, enfim, tem que se reinventar em todas as áreas para poder, para poder sobreviver, né? Também essa questão. Do lado pessoal, Thalita, teve alguma questão que você teve que ajudar a família, grupo de risco e tal? Como é que foi para você? Por sorte, minha família está toda bem. Infelizmente, é uma sorte dizer isso, né? Mas estamos aí, em casa. Ainda bem. Todo mundo com saúde, né? Fabiana, conte aí tudo. Contar tudo vai ser difícil, né? Porque, inclusive, eu estava em Londres, eu estava na Inglaterra quando começou a pandemia, daí tive que voltar, assim, correndo, né? Foi uma loucura. E a situação lá em Londres, no momento, março de 2020, era muito dramática. Era, assim, ambulância que vinha pegar o seu vizinho, que você ia sair numa máquina, assim, muito dramático, não tinha comida no mercado. Olha, uma coisa. Mas, você enfim, muita de repente coisa, você não né? podia nem vir de lá para cá, né? Você nem podia vir para o Brasil, né? Porque foi uma loucura. Olha, isso daria um programa inteiro, assim, da minha volta. Os voos cancelados, presa no aeroporto de Heathrow. Ixi, isso é outra história, Colibri. Mas deu tudo certo, né? Eu voltei. Desafios imensos, né? E para mim,
assim, além de jornalista, editora de música, eu sou DJ também, eu também organizava alguns eventos musicais. Então, assim, graças aos céus, tudo bem de saúde, né? Que esse é o mais importante, com a minha família também. Porém, é muito desafiante, né? Para a gente que trabalhava com o público, com a música, a saudade de assistir shows e mesmo de discotecar, de reunir pessoas em volta da música, nada substitui isso, né? É como você diz, tem as lives, tem os eventos online, porém é algo insubstituível, né? Então, eu faço votos, eu espero que as coisas melhorem e que aos poucos a gente possa retomar, né, fazer a discotecagem, ter as exposições de artes plásticas, enfim, que tudo não vai voltar ao normal, viu? Isso aí, quando o pessoal falar primeira expressão novo normal, eu não concordo. Não vai ter. Mas eu acredito, não sei o que vocês acham, mas eu acredito que vai ter uma coisa híbrida, que vai ter o presencial, né, de leve aos poucos, né, as pessoas, e também a internet vai continuar, essas lives, vai continuar tendo ainda expressões pela internet, né? Eu acho, não sei o que vocês acham. Agora, um breve comentário que eu fui na minha primeira exposição, de novo, desde lá março de 2020, né, no Instituto Moreira Salles, outro dia, exposição da Madalena Schwartz, fotógrafa incrível, inclusive que fotografou muito Ney Matogrosso, Diz Croquettes, né? E foi uma experiência muito boa, né? Nada substitui isso, mas aí eles estão, enfim, tomando todos os cuidados lá, seguindo, né? Os protocolos que tem que seguir. Né? E daí eu fiquei muito satisfeita, porque eu passei na livraria Travessa lá dentro e nosso livro O Som de São Paulo estava em destaque, inclusive. Eu falei, puxa, eu fiquei muito emocionada, né? Então eu espero que, de alguma maneira, os shows tenham adaptações, ou que a gente possa pelo menos fazer ao ar livre, né? Inclusive o livro, a gente queria muito fazer um lançamento presencial, mas que não é possível agora. Podia fazer o livro com show, né, Fabiana aí, sonho. Mas isso é natural, né? Eu também vi alguns amigos que trabalham na parte de som, discotecagem e tal, eles fizeram uma live, aí eu entrei numa live dessa, né? Eu falei, é estranho dançar sozinho aqui. A audição de disco teve bastante também, né? Teve, né? Todo mundo entra numa sala de Zoom e fica ouvindo todos os quadradinhos, assim. É meio constrangedor, né? Mas eu sei. Esqueci. A turma que faz o som ao vivo, os músicos falam assim, ô Colibri, acabo lá, eu dou um maior pau, que uma coisa legal. Ninguém aplaude, né? É tão chato. Essas coisas, né, que acontecem. Mas a gente vai superar, se tudo der certo, né? E espero que dê mesmo. A gente vai ser alguma coisa híbrida ou não, e aos poucos, seguindo os protocolos, a gente está vendo aí o que aconteceu, o que está acontecendo, né? No hemisfério norte, na Europa, Estados Unidos, a gente vai ver direitinho, vai ser uma baliza boa para a gente ver o que está acontecendo lá, do ponto de vista de saúde mesmo, para ver o que vai ocorrer aqui também, para a gente se proteger melhor e tal, né? Porque eles vão terminar, já estão terminando o verão, né? Vai começar o outono, e aqui a gente, ao contrário, primavera, e a gente vai ver, a gente pode se balizar pelas experiências feitas lá, né? Se bem que tem países, por exemplo, que fizeram o lockdown direitinho e aí eles estão se beneficiando disso agora, né? E outros não, como o nosso aqui. Mas aí é outra conversa, né? É outra conversa. Bom, primeira questão é como é que vocês se inspiraram? O negócio de som de São Paulo já corria na cabeça de vocês duas aí para começar a desenvolver o projeto? Era um projeto antigo, novo? Contem aí como é que foi o nascedouro de tudo. Na verdade, a história veio... A Thalita espera a Fabiana e a Fabiana espera a Thalita. Tem um negocinho aqui no Zoom que é só levantar a mão aqui, viu? Tem sabe aquele levanta a mão? É verdade! Levanta a mão, assim, né? Não, mas aqui são só nós três aqui, então a gente levanta a mão aqui na boa e fala. Quem quiser falar, tranquilo. Quer falar, Thalita, ou quer que eu fale? Não, fala aí. Na verdade, foi um convite que a Fabiana me fez a partir de uma pesquisa que ela começou. Então,
Mas isso foi em 2014, né? 2015, faz muito tempo. Pois é. Uma longa jornada, né? A ideia foi se desenvolvendo, Colibri na minha cabeça, a princípio vontade, né, de contar histórias musicais, de resgatar memórias musicais, que é algo geralmente, infelizmente, o Brasil tão rico em cenas musicais tão variadas, porém geralmente com uma memória tão curta, né, musical. Então eu, como paulistana, amante dessas cenas musicais que a gente aborda no livro, a princípio eu pensei um livro abordando cenas musicais brasileiras mais amplas, né? E a coisa foi cozinhando na minha cabeça, até que eu falei, não, mas São Paulo, quantas cenas musicais que eu gosto tanto e que tem uma memória um pouco curta musical sobre elas se desenvolveram aqui. E daí, a princípio, eu pensei em uma coisa ano a ano também, mas eu falei, não, acho que é muito mais interessante a gente juntar, a gente dividir por cenas musicais e como mostrar histórias, mostrar como a cidade foi um personagem também de inspiração para esses músicos, como esses lugares da cidade foram importantes, como eles foram se conectando. Daí eu queria, né, mostrar os lugares e eu queria uma coisa ilustrada, que tivesse leve, visual, alguma coisa de memória musical. E aí, enfim, daí eu 2014, fiz o convite para a Thalita, falei para ela do projeto, admirava demais o trabalho de pintura da Thalita já, brilhante e tudo. E a Thalita se entusiasmou e a gente começou a trabalhar juntas, né? Muito juntas mesmo para desenvolver isso. E, enfim, acho que foi assim. E é uma grande homenagem à cidade, né? E à música da cidade, assim, em primeiro lugar. Beleza. Thalita. E a gente foi fazendo meio que paralelamente aos nossos outros trabalhos, né? Então, a Fabi escrevia um capítulo, me mostrava, a gente trocava uma ideia de quais seriam os elementos principais visuais dessa cena, né? Então, que cara que teria esse capítulo, e daí escolha de tipografia, né? Entrevistou Edi Starr, então como é que vai ser a ilustração dele, o que vai ter esses elementos. E aí a gente foi fazendo um capítulo por vez até que chegou num volume desses 6 capítulos e, bom, acho que já dá para lançar um livro, já dá para chamar de livro isso aqui. Então foi meio assim, aos poucos. Esse recorte de 67 a 85, 1967 a 1985, por que vocês fizeram esse recorte? Porque tinha que dar, porque às vezes o livro, vamos fazer, tem muita coisa, como que a gente vai dar, né? O recorte, como é que foi essa ideia? De pegar esse período, pergunto. Começa ali em 1967, acho que muito pela minha ligação, e acho que a Thalita também, coincidentemente, com o rock psicodélico, né? Que acabou ali se conectando com o tropicalismo num certo momento. Então, acho que aí começa aí pelo ponto de partida do rock psicodélico. E daí minha intenção era ir ali até os anos 80, né? 85, essa época. E, coincidentemente, não foi uma motivação consciente, mas acabou sendo que ali o período que a gente pegou, a maior parte, até 1984, era a época que o Brasil estava sob o jugo da ditadura militar, né? E acaba sendo interessante pensar como cada uma dessas cenas musicais, todas, de uma maneira ou de outra, e assim, tão variadas e tão vibrantes, tão criativas e tão originais, apesar de estarem lidando ali com uma censura, né? É algo muito impressionante de ser pensado e como tamanha variedade mesmo musical desabrochou aqui de São Paulo. Verdade. E também o movimento, né? A cena de São Paulo. É curioso que vocês estão fazendo esse recorte, né? Porque é legal identificar também a cena de São Paulo. Vocês colocam muito onde estava o Caetano morando, quando o Gil veio morar aqui, né? Ele veio pegar o emprego da GC de Leve, veio morar em São Paulo e tal, e ao mesmo tempo dos festivais, onde eles se reuniram, né?
enfim, no Hotel Danúbio, enfim, tudo que você coloca lá é importante porque você está localizando as coisas que estavam acontecendo na cena de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, nos lugares que frequentavam, os bares e tudo mais, né? Então, isso que é legal. E os espaços de música, né, que existiam na época, né? E é legal você começar também. Fale. Desculpa. Fala, fala. Não, à vontade. Eu quero. Não, eu acho legal essa colocação da cena de São Paulo, né? A música que estava acontecendo naquele momento e os lugares onde aconteciam, né? Essas coisas todas, né? Esses encontros, né? E isso norteou assim para mim, né? E acho que a Thalita também se empolgou com essa ideia. Você está dizendo é muito importante, porque era um objetivo mesmo do projeto localizar esses lugares. Pela minha curiosidade, também eu sou uma pessoa super curiosa, desde sempre, de relacionar lugares, do tipo, onde foi que os Mutantes moraram na Serra da Cantareira? Daí já fui lá na minha adolescência procurar, eu queria encontrar a casa, né? E daí em outras cidades do mundo, por exemplo, Vostava e Berlim, eu morei lá. É muito claro, existe uma memória, por exemplo, onde o David Bowie morou. Agora até estão mudando o nome da rua, né? Mas tem toda essa conexão. Ele vai chamar David Bowie? Vai chamar David aconteceu, Bowie? Sim. Que legal. Acho que até eu acho que até já mudou. Que mudou. Mas era assim uma coisa muito conhecida, né? Aqui aconteceu isso na música eletrônica, aquele não sei o quê. E no meu trabalho de jornalismo, eu sempre fui muito curiosa, sempre fiz esse tipo de pauta, né? E aqui em São Paulo, me admira um pouco a gente não ter mais conhecimento público disso. Tipo, olha, aqui era o Hotel Danúbio, onde os tropicalistas se reuniram, criaram todas aquelas canções e tudo. E agora, São Paulo é muito rápido, né? São Paulo é uma cidade, as coisas estão se transformando sempre numa velocidade muito rápida, muito fugaz, né? Então eu senti falta, e até como um guia, tanto para o público estrangeiro, mas quanto para o público brasileiro que mora aqui, saber, olha, então aqui tinham essas reuniões tropicalistas, aqui os Mutantes criaram legal, isso e aquilo. Localizar geograficamente, aqui, né? Exatamente. O que acontecia também quando... E que a Thalita desenhou lindamente esses lugares. Ela né? O Teatro Ruth Escobar, por exemplo, isso foi uma coisa que eu descobri na minha pesquisa. Foi ali né, o estouro dos Secos e Molhados, e tinha esse lugar para um show. E daí eu lembro no comecinho, daí eu ia lá, daí a Thalita foi lá ver para desenhar. E é muito legal. Assim. Como é que você faz, Thalita? Você pegava toda a pesquisa iconográfica e depois transformava em desenhos seus? Foi uma busca, assim, né? Porque alguns lugares, algumas coisas realmente não estão muito documentadas, então é bem difícil, era meio difícil de achar algumas imagens. Claro. Aí outros lugares, por exemplo, o próprio Teatro Ruth Escobar, eu fui lá ver o teatro, né? Que eu não, né, tirar foto e daí fazer uma ilustração. Foi meio que isso, assim, recortes. Aí a Fabi às vezes tinha algumas imagens de arquivo dela que ela me passava, aí ia na casa de entrevistado e fazia foto e me mandava e coisas assim. Legal. Porque é muito legal mesmo, que você identifica até o bairro, no caso dos Mutantes, né? Que vocês falam lá da Pompeia também, e a Rita ali na Vila Mariana, lá no Liceu Pasteur, onde ela estudava e tal, né? Então vocês fazem, mostrando o local também, que eu acho bem legal, e mapeando, né? No final tem um mapão, né, completo para onde estava cada um deles, né? Em cada região, né? É curioso, né? E é legal também, porque tem as capas dos discos que vocês trabalham em cima enfim, toda uma iconografia para desenvolver no talento da Thalita lá de fazer os desenhos e a pesquisa e as entrevistas da Fabiana. Acho bem legal. As capas de discos e, né, as lembranças, né, que é muito legal fazer. E o recorte, eu acho o recorte importante também, do jeito sendo assim, em blocos, né? Porque dá um caráter mais didático. E como eu falei antes da gente começar a gravar, eu acho a iniciativa incrível também para estimular a nova geração, a rapaziada,
adolescentes ou até crianças, né, que está tudo ilustradinho, eles gostam, né? E vendo textos curtos, que a Fabiana colocou, vão entendendo melhor a história do som de São Paulo, né? Dessa época que vocês recortaram, né? Você vai seguir aqui? Porque eu estou super animado com o projeto. Vai seguir o 85 para frente? Vai fazer a origem antes de 67? Quais são os projetos? Já estou querendo dar spoiler aqui, mas digam lá. A gente estava pensando, né? A ideia inicial tinha alguns outros capítulos a mais que a gente acabou cortando, mas a ideia é fazer mais, pegar outros recortes, né? É isso mesmo, Fabiana? Precisa ver se ela concorda, né, a Fabiana, né, Thalita? Vocês estão fazendo uma reunião aqui da dupla aqui na rádio? Estamos fazendo uma reunião do próximo livro ao vivo aqui na rádio. Pronto, assim que eu gosto. Muito bem. Aviso, né? Vai rolar então, a gente Fabiana? Que sim. Não, é como a Thalita falou, né? A gente, claro, a gente deseja. Assim, é um trabalho muito delicado, né? Trabalhoso, então a gente está esperando, olha, que essa edição da editora Terreno Estranho, que haja muita repercussão, que todo mundo apoie bastante essa ideia, que muitos livros sejam vendidos, né? E que a gente possa fazer, sim, um volume 2. Legal. Que eu acho que é fundamental, como você falou, e que, inclusive, surjam outras iniciativas, inclusive sobre tantas cenas outras musicais que a gente tem aqui, de projetos desse tipo, e que mantenham a memória musical viva de cenas que se desenvolveram em São Paulo e no Brasil, porque a gente precisa muito disso, né? Legal. É um orgulho nacional. Esse trabalho é sempre importante. Eu sempre penso, viu, eu sou meio insistente nesse assunto da coisa didática, porque a gente precisa trazer a rapaziada nova, né, que está começando agora nessa área aí, para eles se estimularem, né? Porque daqui, a partir do livro de vocês aqui, com as dicas que vocês dão, o sujeito vai começar a ouvir os discos, né? Vai ver, até pesquisar, que você dá o Baratos e Afins ainda existe, está firme e forte, né? E vocês dão um endereço lá, o cara vai lá no Baratos Afins, compra um disco, começa a se interessar, né, com a música de São Paulo, conversar, vocês até indicam, fala, conversa com o Calanga lá, que é legal, porque ele sabe tudo, né? Vocês dão até dicas do pessoal para pesquisar a música de São Paulo. A gente pensou o livro para ter essa cara mesmo de quase almanaque, assim, né? Então, tem essa leitura que ela é leve, né? Tu pode ler por capítulos e meio que funciona também como uma espécie de referência ali, né? De acervo para te pesquisar uma hora, outra que tu quiser, enfim. É legal. Exatamente. Uma intenção é ser uma porta de entrada também para essas cenas, né? Para todas elas. E essa lacuna que eu senti, porque a gente tem biografias muito boas, né? Claro. Inclusive de artistas ou até de um gênero musical específico, porém algo que junte isso e te mostre, olha, né, a cidade também serviu assim e assim, e essa pessoa se conectou com essa, tem as conexões das cenas, né? E assim, uma porta de entrada, como você falou, e algo um pouco didático e ao mesmo tempo sinestésico, né, para porta de entrada para outras pesquisas. As pessoas se simularem mesmo, através dessa linguagem pop que vocês estão colocando, de quadrinhos. Exato. Isso é fundamental, muito bom. Bom, o pessoal, a gente está conversando, o pessoal deve estar falando, pô, eles não tocaram música nenhuma, só ficam falando, tá, vamos falar o som de São Paulo. Bom, a minha sugestão é começar aqui com 1967 já, né? O festival de 1967, importantíssimo, que vocês colocam aqui, né? Tão importante, né? E vocês pensaram uma música aqui, Domingo no Parque, que é emblemática, porque mostra tudo que estava acontecendo em São Paulo. Gilberto Gil morando aqui, porque ele era representante da Gessi Lever, posso falar aqui, né? Nem sei se existe mais Gessi Lever, mas enfim, veio para cá, para São Paulo, né? E o Festival de 67 foi importantíssimo, né? Tem até um livro, um documentário, né? Uma Noite em 67, muito legal, recuperando aquelas imagens da TV Record, né? Do festival. E eu queria que vocês falassem um pouquinho desse ano de 67, para a gente começar, e a gente vai ouvir o Domingo no Parque, que é maravilhoso, com Gilberto Gil e os Mutantes. Quem quer? Fala aí um pouquinho aí, Fabiana, um pouquinho dessa cena do festival, Thalita também, por favor. Fantástico, né? 1967 foi um ano crucial, né? Porque
apesar, inclusive, do álbum Tropicalia ter sido lançado no ano seguinte, 1968, porém, em 1967 foi um ano de quebra, né? Ano que esses encontros começaram a acontecer aqui em São Paulo, que o Caetano Veloso veio para São Paulo também, foram apresentados aos Mutantes pelo Rogério Duprat, né? E encontraram aqui em São Paulo os parceiros para esse movimento que era embrionário na cabeça, né, de Caetano e de Gil, do tropicalismo. Aliás, tropicalismo, né, essa palavra que eles relutaram muito, né, em aceitar e tudo, que ficou ligada a uma coisa da moda, das bananas, mas, enfim, que acabaram incorporando, né. Então, foi um ano fundamental. E esse festival é ali a deflagração, né, dessa nova linguagem musical, e o encontro com os Mutantes foi fundamental. E Domingo no Parque, ela sintetiza muita coisa, né, com o arranjo do Rogério Duprat, brilhante Rogério Duprat, né, que está em outra dimensão aí, espero que venha uma dimensão musical para ele. Então, Domingo no Parque, ali que o Gilberto Gil pega o ritmo de capoeira, misturado esse arranjo genial do Rogério Duprat, que ganhou um prêmio ali, inventado para premiá-lo, com os Mutantes, né? Então, muito representativa. E o melhor arranjo, né? Que ele ganhou o melhor arranjo, mas que é um arranjo maravilhoso. Arranjo. E é curioso você falar isso. Eles criaram essa categoria para premiá-lo. É uma categoria que não existia. Criaram ali para dar um prêmio para o Rogério Duprat. Lembrando que os festivais, já em 67, foi o festival anterior, né? Teve a banda aí disparada, né? E era a época, estava pegando fogo mesmo, os festivais, tudo aqui na cena de São Paulo, né? E 67 foi realmente uma virada mesmo, aquela virada, porque não vamos falar só do Domingo do Parque, Caetano Veloso com Alegria, Alegria, né? O Roda Viva com o Chico Buarque, enfim. E no fim ganhou o Edu Lobo com a música do Capinã, né? O Ponteio, né? Também. É só música de alto nível, né? Um festival muito importante mesmo, emblemático mesmo, como você se colocar com tanta gente boa, né? O Caetano com os Beach Boys, né? Que vocês conversaram, você conversou com o Vili, né, Fabiana? O Vili esteve aqui na rádio também. Vili, é uma graça o Vili, né? É uma figura. Graça e é incrível, uma coisa, né, dos elementos que o livro queria mostrar, né? Por exemplo, o Vili, que ali, naquele momento, ali, tocando Alegria, Alegria, né? Aquela coisa, aplauso depois, aquele momento de polaridade. E o Vili, que também é o genial baixista dos Secos e Molhados, né? Linhas de baixo incríveis. Então, é algo interessante, assim, que o livro mostra ali como esses músicos, esses artistas participaram ali de diferentes momentos, né? Eles tocavam numa casa noturna aqui em São Paulo, aí foram convocados para tocar com Caetano Veloso, né? E aquele arranjo, o comecinho, segundo o Vili, é do tecladista que eu não lembro o nome, que tocava aquele órgão. Tem a bateria. Eu não lembro o nome do... Assim, é meio que uma marchinha, né? Também a base de Alegria, Alegria. Mas com a abertura de guitarra dava um impacto bacana, né? E os Mutantes, a começo com aquele berimbau, depois vem aí vem a orquestra, depois vem o baixo o Arnaldo, a guitarra e a Rita, nossa, aquilo lá o violão do Gil, é uma mistura, aquele é completo, né? Esse é completo. Uma mistura, né? Brilhante, né? E algo que realmente Domingo no Parque é uma canção que não existe uma coisa igual. A gente pode se orgulhar assim dessa cozinha totalmente brasileira, né? Genial. E já influências de Sgt. Peppers, porque o Gil tinha acabado de ouvir Sgt. Peppers, né? A gente fez uma vez uma reunião aqui na rádio sobre as influências dos Beatles na música brasileira, né? E aí convidou Maurício Pereira, apresenta o Tim Bernardes e várias figuras,
E, claro, o Festival de 67, na música Domingo do Parque, com o arranjo do Rogério Duprat, é uma coisa que já vem, né? Daquele momento que o Gil também estava ouvindo o Sgt. Pepper's, né? Mas com o som... 67 foi uma explosão de som no mundo todo, né? Claro. Esses dias eu estava vendo uma entrevista do Beto Bruno, da Cachorro Grande, que ele falava que em 67 até o disco do Teixeirinha foi bom, porque todos os discos lançados em 67 são bons, assim, que estava tendo Kinks, Small Faces, Stones, e aí aqui no Brasil a gente teve esse alinhamento dos astros nessa noite, né? E os caras mutantes que tocavam no programa do Rony Fon, né? E depois foram convocados pelo Duprat para tocar com o Gil. É uma coisa. E gozado que o Gil participou da chamada passeata contra a guitarra, né? Junto com a Elis Regina. Também um ano de. A ligação dele com a Elis Regina também, né? O Gil é fantástico, né? Quer dizer, não pela passeata, mas eu digo, a Elis Regina. Eles eram amigos, né? Inclusive, a Elis, que foi a primeira pessoa a interpretar as músicas do Gil, né? Agora, é tudo muito rápido, né? Exatamente como você falou, tem um mico aí da passeata, né? Mas tudo muito perto, né? A passeata, Domingo no Parque, aí, né? Gravações, Mutantes, coisa maluca, né? Então, um pouco digamos, da contradição daquele ano, né? Dessa maluquice. Exato. De 67, né? E depois a própria Elis adotou os instrumentos, a guitarra e tudo mais, né? Sem dúvida, em várias músicas, cantou Roberto Carlos, tudo. Na verdade, tem uma tese lá que foi tudo a armação do Machado de Carvalho, lá, do Paulinho, né? Que ele queria ter o domínio de todas as. Então, a turma da Jovem Guarda estava com ele, a turma do MPB estava com ele. Era tudo cast da Record, no final da história. Né? Eu usei uma expressão nova, cast, bem velha, né? Que era o elenco, eram todos contratados da TV Record. Então, ele alimentava essa polêmica que dava audiência para ele em qualquer nível, né? É uma sacada de, né? Ele estimulava uma coisa e outra. No fim, estava todo mundo junto, né? Vamos ouvir, então, Domingo do Parque, né? Que está na hora de a gente ouvir essa música do Gilberto Gil, né? Com arranjo Rogério Duprat. Você sabe que vocês me estimularam a ver a banda do Rogério Duprat, que eu fui reouvir o disco por causa do livro de vocês. É um disco que eu considero um dos álbuns mais brilhantes da música muito brasileira. Legal, a banda com participação, né, dos Mutantes, não chama assim, a banda tropicalista do Duprat, o maestro com os Mutantes. É um disco que vocês indicam, né, no final de cada capítulo, esse também, e é maravilhoso também a gente poder revisitar a obra do Rogério Duprat. Então vamos nessa, Domingo no Parque, roda! E o terceiro Festival da Música Popular Brasileira. Vocês deram? Peraí. Da brincadeira, e José, o rei da confusão, e João, trabalhava na feira, e José, outro na construção, e João. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira, pra Ribeira. O José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e subiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana. Foi que ele viu Juliana na roda
brincada com João. Uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa feriu Zé. Sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa. Ô José. A rosa e o sorvete. Ô José. Oi, dançando no peito. Ô José. O José brincalhão. Ô José. O sorvete e a rosa. Ô José. A rosa e o sorvete. Ô José. Oi, girando na mente. Ô José. O José brincalhão. Ô José. Juliana girando. Oi, na roda girando. Oi, na roda girando. O amigo João. O sorvete é morango, é vermelho. Oi, girando e a rosa é vermelha. Oi, girando, é vermelha. Oi, girando. Estamos de volta com a Fabiana Caso e a Thalita Hoffmann. Estamos falando do Som de São Paulo, um livro que elas estão lançando de 1967 até 1985, um recorte sobre o som de São Paulo. E a gente começou já com o Domingo no Parque. Começamos bem, né? Não é brincadeira, um som maravilhoso. E aí depois, como é que foi a pesquisa, Fabiana? Você foi conversando com cada um deles? Você leu muito sobre todos os assuntos? Ouviu muito disco? Thalita também pesquisou muita imagem? Como é que foi isso aí? Entrevistei, né, uma série de artistas que participaram da cena, de cada uma das cenas. A gente foi desenvolvendo, né? Foi um longo projeto, a gente tínhamos nossos trabalhos, também nossos empregos, então a gente trabalhava nisso no nosso tempo livre, né? Então foram entrevistas, entrevistei mais de 15 artistas, leituras, pesquisas, audições de muitos e muitos álbuns, né? E envolveu tudo isso. A Thalita também foi lá pegando todo o material e foi... Fui mapeando, assim, fui vendo em termos de cada estilo musical o que eu podia achar de material que saiu aqui no Brasil. Como eu te falei, tem algumas coisas eram realmente difíceis de achar, né? E ou então o que se fazia visualmente fora do Brasil mesmo, Estados Unidos, Europa, enfim, que nem no capítulo pós-punk, eu acho que tem se bebia muito dessas referências americanas, inglesas, né? Então, acho que alguma coisa gráfica dava para pegar desses lugares e montar ali no capítulo. Legal. E aí a escolha das canções, das indicações também, foi baseado também nessas entrevistas, porque às vezes é difícil, imagina que você às vezes pensa 5 canções pós-tropicalistas emblemáticas, né, que vocês colocam, né? E é difícil também separar, fazer uma playlist, né? A gente vai deixar coisa muito legal de fora, né, Fabiana? Como é que foi isso aí? Como é que foi esse trabalho? Não é fácil, mas aí foi um trabalho de seleção, né? Acho que entra um pouco da DJ também, da curadora de música, e aí pensar, né? 5 canções, essas listas, porque era justamente o objetivo, aquele mesmo que eu falei antes, é uma porta de entrada, né? Então não quer dizer que são essas 5 só, que é essa seleção, mas olha, começa por aí, né? E vai mais fundo depois. Então foi isso. Fácil nunca né? Nunca é, para separar a coisa. E nessa época rica, como a Thalita falou, né? Tinha tanta coisa acontecendo no Brasil e no mundo que é duro separar, né? Tudo escolher algumas. Mas é só uma porta de entrada, e daí tem recomendações de álbuns também. Então, minha recomendação começa por essas 5, mas vai mais fundo. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho, aquele disco psicodélico do Rony Fon, que até hoje é objeto de estudo dos psicodélicos, né? E o Rony Fon tem grande apreço a esse trabalho, essa época, né? Que acabou valorizando ele não só como um cara que cantava versões dos Beatles, como um cara que também tentou inovar em determinado momento, né? E não foi entendido, porque os discos foram um grande fracasso, né? Comercial.
Como é que foi isso aí também? Conta para nós essa aí, que a gente escolheu, você escolheu Espelhos Quebrados, né? Do Ronnie Fon, que é aquele disco super psicodélico dele. Fala aí como é que é. Curioso, né? Porque ele era não era da Jovem Guarda, ele era, de fato, do movimento jovem de música. Tinha o programa dele aos sábados. Eu sei porque eu ia, viu? Sou velho, né? Eu ia nos programas, que era sábado o programa do Ronnie Fon e domingo era a Jovem Guarda. E aí a turma que ia na Jovem Guarda não ia no Ronnie Fon, ia assim por diante, era vetada. Era outra briguinha que a Record faturava em cima, né, com essa rivalidade, né? E aí o Ronnie Fon ficou muito marcado, o Pequeno Príncipe, Cantar a Praça, Meu Bem, versão do Girl, dos Beatles e tal, mas de repente aparece um trabalho dele assim, fora dos eixos, né, digamos assim. Como é que você explica isso, Fabiana, desse momento do Ronnie Fon, que é tão curioso que pouca gente conhece, né? Diga lá. Uma trilogia brilhante de álbuns, né, de uma psicodelia absolutamente original, né, com arranjos, esse primeiro álbum do Cozella, né? Fantástico, letras psicodélicas e assim como Domingo no Parque, ou assim como o Rogério Duprat estava fazendo com os Mutantes, ali uma linguagem musical muito original nesse casamento com esses arranjos orquestrais também, né? E é uma pena, eu acho que é como você falou, ele ficou ali marcado como um ícone de um pop, digamos assim, daquela época, né? E que esses álbuns não possam ter sido mais ouvidos naquele período. Agora, eles estão sendo resgatados, inclusive em outros países também. Lançaram em vinil, parece também, cultuados, né? E eles estão no livro também, essa menção exatamente, que eu acho que está em tempo da gente ouvir, da gente resgatar esse trabalho do Ronnie, que é muito bom. E ele próprio se orgulha muito, né, dessa trilogia. É muito interessante. E o Ronnie, ele teve um papel fundamental através desse programa também que você citou, que inclusive dizem, né, que era até um pouco boicotado mesmo por causa da Jovem Guarda, porque eles estavam ali na mesma emissora, né? Agora, lembremos que foi o Ronnie ali que abriu um espaço para os Mutantes se apresentarem ali e que isso serviu como uma alavanca muito grande para tudo o que aconteceu com os Mutantes depois. Esse foi o primeiro espaço. O Ronnie batizou os Mutantes, né, a partir de um livro que ele tinha lido. Então, um artista e com o próprio trabalho dele fundamental, porém também alguém que estava ali com uma antena muito ligada também, né, nesses artistas, no que estava acontecendo e tudo, e que serviu como uma ponte muito importante para os Mutantes. Sem dúvida. Vamos ouvir, então, Espelhos Quebrados. Vamos nessa. Roda! Sinto as nuvens de papel. Hoje um carro sobe ao céu. O sapato é de jornal, mas o incenso é nacional. Vem me dizer se a cadeira vai morrer de tédio sozinha, sem você. Morrer de tédio sozinha, sem você. O amarelo fica azul e os habitantes vão pro sul. Sinto a vela se apagando, os marcianos vêm chegando. Vem sem saber se a cadeira vai morrer de tédio sozinha, sem você. Morrer de tédio sozinha, sem você. Sinto as nuvens de papel. Hoje um carro sobe ao céu. O sapato é de jornal, mas o incenso é nacional.
vem me dizer se a cadeira vai morrer de tédio sozinha, sem você. Morrer de tédio sozinha, sem você. O amarelo fica azul e os habitantes vão pro sul. Sinto a vela se apagando, os marcianos vêm chegando. Vem sem saber se a cadeira vai morrer de tédio sozinha, sem você. Morrer de tédio sozinha, sem você. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com a Fabiana Caso e com a Thalita Hoffmann. Estamos falando do disco, não. É quase um disco. É um disco também, né? É uma referência para outros discos. É um livro falando sobre o som de São Paulo de 1967 a 1985. E a gente acabou de ouvir o Espelhos Quebrados, do Rony Fon. E aí eu falei, pô, Fabiana, a gente não falou o nome no intervalo aqui, não falamos o nome dos álbuns, né? Uns álbuns, nomes bem malucos. Fale aí, Fabiana, como é que chamava os álbuns, esses álbuns psicodélicos do Rony Fon? É o Rony Fon, o primeiro desses álbuns. Que é de 68, né? 68. De 1968. Uhum. Aí, a misteriosa luta do reino de Para Sempre contra o Império de Nunca Mais, de 1969, e o Máquina Voadora, de 1970. E o primeiro foi assinado pelo maestro Damiano Cozzello, né? Muito importante também essa Exatamente. Coisa de ter um maestro para dar aquela... viajar na maionese ali, como eu chamo. O Rogério Duprat fazia isso, né? É curioso falar, você vê, você falando 68, 69 e 70. 3 discos que ele fez, totalmente fora daquele padrão dos anos anteriores, né? Como apresentador, o bonitão, né? Do cabelo, que ele cantava Meu Bem e tudo mais, né? E o programa da Record. Mas foi uma experiência importante, que ele tem orgulho, mas foi um fracasso comercial, né, Fabiana, ou não? Exato. Não vendeu, a gravadora não ficou satisfeita, né? Aquelas coisas. Bom, depois Mas teve ainda... E ele foi muito corajoso, né? Claro, sem dúvida. Fala, Fabiana, desculpe, eu estava cortando. Era isso. Corajoso mesmo, porque não é fácil encarar tudo isso aí, e um cara com o nome dele, né? O pessoal queria só que ele fizesse mais do mesmo, né? Aquela história, gravar mais do mesmo. Faz mais uma versão aí, canta, não sei o que lá. Aliás, essa é uma curiosidade, né? Que injunções do mercado para muitos artistas, né? Eu entrevistei outro que era bonitão na época, o Márcio Greik, nos anos 70, né? O Márcio Greik fez sucessos e tal. Aí ele disse que as gravadoras impunham a eles, a vários músicos, que fizesse sempre a mesma coisa para vender disco. Então era injunção. Quando o cara sai desse esquema, né, como foi o Rony Fon, acaba sofrendo, né? Mas depois é reconhecido, né? Pelo trabalho Exatamente. feito. Não é fácil sair desse sistema, né? Desse enrosco que é. Somente na época as gravadoras dominavam, né? A cena e impunham o que elas queriam. Agora, não sei quem vai ser o novo Roberto Carlos, né? O que fizeram isso é adoidado, né? Agora não sei quem vai ser isso, sabe? Querer impor no mercado é uma coisa complicada. Vocês veem hoje o mercado como? O mercado da música, que hoje está tudo na internet, não tem mais essa obrigação não, essas injunções do mercado das grandes gravadoras, mas também nós estamos na mão das redes sociais. Como é que vocês analisam o mercado hoje? E vamos abrir aí para as artes plásticas também, Thalita, pode falar, Fabiana, por favor. Como é que vocês veem? É o que eu ia dizer, eu acho que existe talvez ainda uma pressão de fazer algo parecido, porque eu não sei, agora tem essa coisa do músico e do artista ter que ser um marqueteiro de si mesmo, né? Então, além de ser músico, tu tem que trabalhar com redes sociais, trabalhar com publicidade, não sei, eu acho que tu ainda está
E ainda tem algumas certas levas, eu acho, né? Assim, o novo, que a gente falou que tinha o novo Roberto Carlos, eu acho que estão sempre procurando um novo, sei lá, um novo. Não sei, tem alguns Fenômeno modos. comercial. Um novo fenômeno comercial. Basicamente, se uma coisa deu certo, eles vão repetir até, né, até não poder mais. Eles querem aproveitar o mercado. E aí, hoje, os artistas não vão mais nessa, né? Cada um faz o que quiser. Mas também Exato. sofre porque são independentes, mas muito dependentes de tudo, né? O mercado é complicado, né? Não sei. Eu acho... Eu concordo. Eu acho que assim, a gente nunca... É um momento que nunca se gravou tanta música no mundo todo, não digo só no Brasil. Sim. Por quê? Porque há uma facilidade dos home studios, nunca foi tão fácil, você se grava, né, com as facilidades tecnológicas de um computador, você tem uma placa de som e todo mundo grava. E é fantástico, por um lado, né, essa democracia de gravação, digamos assim. E existe música fantástica sendo gravada hoje em dia, na minha opinião, em vários gêneros e, assim, sobretudo, né, no rock, no folk, no post-rock, em tantos gêneros. Agora, o drama, eu acho que maior, inclusive, né, falando de um ponto de vista de pesquisadora do ouvinte, e é a gente ter acesso, a gente descobrir essa música. Porque o que acontece? Como a Thalita falou, é uma superpopulação, por outro lado, do artista self-made, que faz tudo, absolutamente tudo, né? Desde gravar o seu som, ter a sua rede social, o seu Bandcamp, o seu SoundCloud, o seu Instagram, só que daí esse próprio artista que está tentando divulgar a música e dentro de um cenário extremamente poluído, mundial, né? Poluído no melhor sentido, porque tem muita música sendo gravada, né? E aí, quanto às gravadoras, é assim, o que acontece, inclusive, eu acho que muito mais hoje do que naquela época, 1967, que a gente estava falando, né? As gravadoras, se por um lado, entre aspas, não é igual, né? O poderio, digamos assim, como o porta-voz, como o meio que gravava artistas, porque o artista pode fazer isso por si mesmo, mas ainda existem, né? Inclusive, né, agora no cenário digital, as distribuidoras, selos também. Para as grandes gravadoras, aí a gente continua nessa questão assim dos gêneros dominantes, né, do mainstream. Hoje em dia, no Brasil, eu que trabalhei em aplicativos de música, em serviços de streaming, tinha muito acesso a paradas de sucesso, né? Então, e paradas, inclusive, online, do YouTube. Assim, gêneros dominantes como, né, o sertanejo, nada contra, inclusive, mas sertanejo, o funk brasileiro. E daí você fica nisso, né? Dentro de um país como o Brasil, que é riquíssimo em gêneros musicais, né? Assim, além dessas cenas que a gente está tratando aqui, mais ligadas ao pop rock, estão no livro Som de São Paulo, porém riquíssimo, né? De ritmos tradicionais do Nordeste, samba, tanta coisa, né? Verdade. Então é um pouco triste, né? Que daí o que as pessoas escutem sejam só 2 gêneros. Mas aí a vantagem de você ter nas redes sociais é uma possibilidade de você quebrar esses paradigmas, né? Poder ouvir outros sons e em outros lugares também, como aqui na rádio a gente procura fazer, trazendo som de todos os gêneros, com programas de música de todos os gêneros também, não só com aqui, né? O que eu ia falar, que esses espaços, que nem no programa da rádio, que tu tem uma curadoria que é alguém de fora que está te trazendo, né? Não é essa coisa do algoritmo, que eu acho que é o que acaba achatando tudo hoje em dia, né? Pois que é o que a empresa lá, que eu não vou falar para não, mas que eles te jogam aqueles, sei lá, 4, 5 artistas e né, quem foi que pensou, né, quem que fez essa curadoria mesmo, né? Quem que está pensando nesse som que é feito e não só por uma questão de números vai te botar para te ouvir ali, né? Então, acho que esses espaços, assim como esse programa,
São tem que importantes fazer. para manter uma diversidade ali, Tem né? que abrir. Eu acho que São Paulo tem hoje, não sei o que vocês acham nesse momento, né? São Paulo tem, trazendo para. Vocês fizeram um trabalho histórico aí, né? Até 85, mas São Paulo, antes aí da pandemia, era um espaço efervescente de música. Eu via a música, o próprio programa nosso lá do Hora do Rango, trazendo os artistas, né? Você via gente do Brasil todo tocando aqui em São Paulo, um espaço de música muito bom, muito animado, inclusive mais do que o Rio, que tem o samba, o choro e tal, então muita gente até saiu, acredite, do Rio de Janeiro para vir para São Paulo para ver, para ter uma possibilidade musical maior. Pessoal, até o Júlio Barroso, hein? Até o Júlio Barroso ali é uma atrás. História que está no livro. Júlio Barroso é uma história que está no trás. livro. Pois é. Não, mas é uma história divertida, que ele morou em Nova York, né? Daí ele estava acompanhando a New Wave lá em Nova York, 1980, tal, né? Porque estava surgindo Talking Heads, Blonde, a No Wave também. Ele adorava ele gostava particularmente de uma banda que eu me esqueci agora, mas ele veio para o Rio, e daí Júlio Barroso, né? Poeta, músico, e daí ele queria fazer uma super banda New Wave lá com as coisas que de Nova York. Ele fez o Gangue 90, né? Só que aí, quando ele ouviu Agentes, que é uma banda realmente desbravadora aqui de São Paulo, que está no livro, o Miguel Barella me contou que ele contou para ele que ele foi tomar um porre na praia, bebeu pra caramba, porque ele falou que tinha descoberto uma banda mais New Wave que a dele, que estava aqui em São Paulo. E aí, parece que ele decidiu vir morar em São Paulo, trouxe Gangue 90, tudo, por causa disso. São Paulo, olha, tem... Não, São momentos, Paulo, momentos tem uma musicalidade... de ter. Tem um momento também que muita gente foi para o Rio também, os artistas do Nordeste, porque as gravadoras estavam no Rio. Então, tem movimentos, né, migratórios, assim, em função no caso dos anos 70 também, por causa das gravadoras, né? Muitos iam por causa das gravadoras, né? O Júlio Barroso era um cara independente, né? Mas a turma vinha para o Rio de Janeiro por causa das gravadoras. E depois teve um momento também que mudam, né, o foco. Eu tenho analisado em São Paulo mais esse movimento antes da pandemia, de muita gente vir morar aqui em São Paulo, né? Só de Pernambuco tem uma turma enorme, né? Agora não sei como foi depois, como está sendo depois na pandemia, o que aconteceu, né? Se vão ficar aqui ainda ou não, se forem embora e tal. Mas teve uma efervescência muito grande em São Paulo nos últimos tempos, música do Brasil todo, né? E tem ciclos, sem né? dúvida. Momento que o pessoal vai para o Rio por causa da gravadora, né? Tem 80, que depois você vai falar aí do Lira Paulistana, dos anos 80, e tinha o rock and roll no Rio de Janeiro, né? Também, nos anos 80. Então, né? Tinha uma turma de São Paulo, uma turma do Rio, aí, né? É outra configuração. Mas, enfim, são momentos, né? E eu tenho visto em São Paulo, tenho analisado assim, pelo menos, muita gente vindo para cá, né? Sim. Antes da pandemia, estava... Você de onde é, Thalita? Eu sou de Porto Alegre. Né? De Porto Alegre, é isso aí. Então. E tem um pessoal, um monte de pessoal de Porto Alegre que vem para São Paulo para tentar a vida na música, nas artes, enfim, porque é aqui que tem essa efervescência aí, né? Exatamente, o movimento que estava acontecendo nos últimos anos antes da pandemia, né? Mas vamos voltar para os anos 70. A gente faz vamos para o 80, agora vamos voltar para o 70, para falar do fenômeno Secos e Molhados, né? Que é um fenômeno mesmo, né? A banda realmente marcou muito fortemente a música brasileira, né? Até também curioso também com as crianças, né? Que aconteceu com Mamonas mais para frente também, né? O pessoal, a criançada gostava também dos Secos e Molhados, não era só os adultos, não era o impacto da androgenia, né? Também tinha o lado da criançada curtir muito. Eu conheci criança, meu pai, minha mãe cantando as músicas e achava um barato. Depois tu cresce, que tu vê, né? Que nem Beatles, assim, aquela coisa que tu conhece desde sempre, assim. Secos e Molhados tinha isso mesmo, né? Fala, Fabiano, um pouquinho de Secos e Molhados. Você entrevistou o Gerson Conrad, também do trio, né? O João Ricardo e o Ney Mato Grosso. Fala um pouquinho aí desse fenômeno, que a gente vai ouvir daqui a pouco, assim assado, que você escolheu.
fenômeno comercial impressionante. Eles venderam mais discos que o Roberto Carlos em um momento, fizeram turnês, né, inclusive pela América Latina, pelos Estados Unidos e tudo. Venderam muitos álbuns e é como você disse, né, essa capacidade de encantar todas as faixas etárias, de crianças, jovens, adultos, pessoas idosas, né, com essa linguagem teatral, como Gerson Conrad costumava colocar, né, era realmente muito uma junção de teatro, poesia, né, e música. Então, ele me falava até sobre o processo de composição deles, que eles iam chegando, eles viam a letra e evocando, pensando em que sonoridade aquilo evocava, né? Muito influenciados também, né, pelo Dizzy Croquettes, que criou escola, né? Escola, tanto no teatro quanto na música, e é algo absolutamente impressionante, né? O impacto tanto visual quanto musical, nessa mistura de gêneros também, da forma que eles fizeram, com gêneros brasileiros, com rock, com fado, com baião, tudo entrava ali. Enfim, essa voz fantástica do Ney Matogrosso, né? E essa performance, então, algo muito forte. E eu pesquisei bastante os Secos e Molhados, porque, além do livro, inclusive esse capítulo, essas correlações do glam, começaram de um artigo anterior, acadêmico, que eu escrevi para um livro que foi editado por professores de uma universidade da Nova Zelândia e lançado pela Routledge, artigos do mundo inteiro com paralelos do glam rock em diferentes países, né? E aí que eu comecei essa pesquisa. Fui mais a fundo com o Gerson e com os membros do Discorquettes também, né? E aí, e também estudei um pouquinho num outro curso que eu fazia na USP nessa época, né? É uma coisa muito interessante, até assim como eles não foram censurados, tiveram alguns episódios ali isolados de alguns probleminhas, né? Que eram algo muito contestador assim, para aquela época da ditadura. E essa canção que a gente vai ouvir, o Assim Assado, é uma canção emblemática para a gente refletir sobre, inclusive, algumas mensagens subliminares dessas letras, que eu convido os ouvintes a pensarem sobre isso, né? Tentando resumir, Assim Assado, pegavam uma referência animados, por exemplo, nesse caso, e tinham mensagens ali. Tá dando um corte aí, Fabiana. Fala de novo, que tava cortando a sua fala aí. Porém, assim, assado em um... Poxa, eu acho que a gente está com um probleminha de conexão. Mas fala de novo aí do Assim Assado, que tem um corte, Pronto. Por favor. Chega mais pertinho também, que o som fica melhor também, por favor. Teve um corte. Então, eu estava... tá. Melhorou? Melhor. Por favor. Fale do Assim Assado. Então. Tá melhor? Beleza. Tá. Não, eu tava dizendo que o Assim Assado é um exemplo de uma canção, dentre tantas outras, que eles abordavam tantas coisas de uma maneira tão poética, mas que o Assim Assado, com as suas referências quase de desenho animado, e que às vezes parece uma coisa quase inocente, né? Que a gente está falando, tem um duplo sentido ali, porque é preciso ser assim, assado, dessa maneira ou da outra, ou assim, assado, uma coisa cozida. Então, eu convido os ouvintes e todo mundo a pensarem um pouquinho sobre essa letra e os possíveis duplos sentidos. É isso. Vamos ouvir, então, Assim Assado com Secos e Molhados. Roda, Lu, realmente, Secos e Molhados.
as horas da madrugada de um dia assim, um velho anda de terno velho, assim, assim. Quando aparece o guarda-belo, quando aparece o guarda-belo, é posto em cena, fazendo cena, um treco assim, bem apontado, ao nariz chato, assim, assim. Quando aparece a cor do velho, quando aparece a cor do velho. Mas guarda-belo não acredita na cor assim. Ele decide no terno velho, assim, assim. Porque ele quer um velho assado. Porque ele quer um velho assado. Mas mesmo assim, o velho morre, assim, assim. E o guarda-belo é o herói, assim, assado. Porque é preciso ser assim, assado. Porque é preciso ser assim, assado. Estamos de volta aqui com a Fabiana Caso e a Thalita Hoffmann. Elas estão lançando o livro O Som de São Paulo, de 1967 a 1985. Nós estamos batendo um papo aqui sobre música, sobre o livro e esse recorte que elas fizeram sobre a música de São Paulo nesse tempo todo, né? E a gente já passou aí começamos aqui em 67, festivais, tropicalismo, chegamos nos Secos e Molhados, agora estamos chegando no movimento punk aqui de São Paulo, nas figuras dos grupos Inocentes e Mercenários, que a gente vai ouvir na sequência. E o movimento punk era muito a cara de São Paulo, Fabiana, Thalita? Totalmente. Uma das caras de São Paulo, né? É isso, mas nesse momento é sensacional como a cena do punk rock se desenvolveu aqui, né? Esse núcleo da Zona Norte que se desenvolveu ali, atraindo forasteiros, né? Como Kid Vinil, grandes pesquisadores musicais, esse pessoal do punk rock ali em volta do Colégio Etal, né? E como se desenvolveu aqui no centro de São Paulo, que seria da cena do punk rock se não tivesse essa loja Punk Rock Discos, onde eles faziam os fanzines, ali onde eles se reuniam, né? Muito interessante. Eu acho que, assim, vendo de fora, né, que eu cresci em Porto Alegre e vim para cá faz uns 10 anos, eu me lembro de ser essa referência mesmo do punk, né? São Paulo ter essas lojas, então a Galeria do Rock ser esse templo, né, que todo mundo sonhava em ir, né? E aquela coisa dos punks do ABC era uma coisa mítica, assim, São Paulo, os punks de São Paulo. Você também ouvia das tretas, né? Porque tinha tretas, sempre rolou. A turma de São Paulo contra o ABC. Tretas, muitas tretas. E vocês contam isso também no livro, né? Essas tretas que realmente, às vezes eles queriam fazer uma paz, mas não dava certo. E o Clemente tentou, hein? Como o Clemente tentou. E ainda acabaram culpados de um incêndio na PUC, né? Histórias assim fantásticas, histórias assim épicas, né? Tão maluco. Tentaram fazer o Festival da Paz lá na Pontifícia, né? Na PUC São Paulo, coincidentemente onde eu estudei, né? PUC SP.
E teve um incêndio no final, o negócio acabou em incêndio, né? Umas histórias assim, né? Incríveis. É complicado mesmo, né? E sempre para culpar os punks, que eles estão daquele jeitão deles lá, né? E aí era fácil culpar. Os caras não tinham, eram inocentes. Olha o gancho o gancho para o Clemente. Inocentes. Ele vai gostar desse gancho que eu dei aqui. Eles eram inocentes. É interessante uma coisa, né? Isso não é exatamente sobre a treta, mas como eles ficaram, como essa pecha, né, de ser um público violento e tudo, que eles eram proibidos de tocar nos lugares onde eles gostariam de tocar, como o Madame Satã e o Napalm, que é um lugar que a gente cita, que foi muito importante naquele momento. Eles ajudaram, eles trabalhavam, os punks trabalharam na construção do Napalm, e eles eram funcionários lá depois, e eles queriam muito tocar lá, mas parece que teve um show de punk rock, que daí teve briga e tal, foram proibidos. E, enfim, no final, né, toda essa questão das brigas e tudo é o que encurtou, digamos assim, o movimento musical, porque chegou um ponto que as pessoas falaram, né, o próprio Clemente falou, poxa, não, mas não é isso que a gente não quer violência, a gente aí quer ser aí virou o pós-punk. Esperam até que ir para... E aí virou pós-punk. Para não ficar mais ou menos isso. Não, o Ratos de Porão, eles foram para outros gêneros também, né? Para o hardcore, para outros caminhos musicais. Verdade. E as Mercenárias? Elas estiveram lá na rádio também? Foi muito divertido encontrá-las lá. Fizeram um resgate das Mercenárias, não estavam todas lá do grupo original, mas estiveram também com a gente. Importante também um grupo de mulheres, né? Vocês, imagina, o rock é meio machista, né? Exatamente, ia aparecer um grupo com mulheres tocando baixo, guitarra, bateria e tal. Foi impactante também, as Mercenárias. Pioneiras, né? O que você tem a dizer? Vocês têm a dizer sobre as Mercenárias? E a Sônia, né? Que a Sônia é importantíssima nessa história. Sônia Coutinho, grande Sônia Coutinho. É muito interessante, né? E no livro a gente aborda, eu entrevistei a Sandra, e no livro a gente aborda, ela me contou muito de como se desenvolveu essa cena das bandas femininas do pós-punk lá na USP, na ECA USP, né? Um celeiro de bandas, um celeiro do pós-punk, muitos artistas estudavam ali, muitos músicos, os nomes eram incríveis, né? Das bandas, tinham As Gralhas, As Mercenárias, bandas do punk rock, depois do pós-punk, teve uma ceninha ali do punk rock muito importante ali também na ECA, né? E aí do pós-punk. E era muito interessante como eles estavam conectados ali numa ideologia musical, política, estética, né? A Sandra Coutinho, que teve um brechó também, que foi tipo, um primeiro brechó de moda, então todo mundo ia lá, se não me engano, o nome é Universo em Desfile, enfim, posso estar enganada, mas era um brechó ali em Pinheiros, então todo mundo frequentava ali, os Titãs, inclusive, para escolherem os seus figurinos, né? E, enfim, Mercenários, uma banda brilhante. Brechó Grife, que se escreve, né? Na Teodoro Sampaio, não é isso? Exatamente, na Teodoro Sampaio. E aí, eu falei Sônia, mas é a Sandra Coutinho. Sandra Coutinho. Também, que tocava baixo, né? A Sandra tocava baixo. Exato. Toca ainda, não. Ainda tem, as Mercenárias estão ainda. De vez em quando elas fazem um revival, aí aparecem, né? Legal, vamos ouvir então o Pânico em São Paulo, né? Com Inocentes, que eram inocentes, de fato, o Clemente confirma, e Labirintos com as Mercenárias, com a Sandra Coutinho à frente aí. Roda! Pessoas
poderosa em mim me chama. Eu tento perceber algum sentido, mas tudo se transforma tão depressa, como um caleidoscópio embrutecido. Corremos atrás do que é tão novo, chegamos antes que tenha nascido. Corremos muito mais, aceleramos, como num fliperama pervertido. Às vezes lembro dos portões do Éden, onde o passado não tem mais sentido. É como quando olho nos teus olhos, vendo nos meus um anjo enlouquecido. Estamos de volta aqui com a Fabiana Caso e a Thalita Hoffmann, falando do livro O Som de São Paulo, de 1967 a 1985. Vem aí nova edição, né? Não sei, porque vocês vão seguir de 85 para frente ou vão fazer o anterior a 67? Qual que é a ideia? O spoiler que eu quero dar aqui. Diga lá. Quem vai falar? Thalita. Thalita por enquanto, essa é a primeira reunião aqui, né? Está fazendo parte, então, assim... Aceitamos sugestões, não sei. Pode fazer. Estamos mais focada nesses anos aqui que a gente acabou de lançar, por enquanto. Primeiro vamos divulgar o livro. Esses aqui, né? Eu já quero fazer o segundo, o terceiro. Mas tanto faz, vocês podem ir tanto para trás, né, antes de 67, como para frente, de 85 e diante. Tanto faz. Né? Material não falta, né, Fabiana? Material não falta, muita coisa, né? Não, é isso aí. Até hoje. E é importante a gente dizer, Colibri, que o livro está à venda no site da editora Terreno Estranho. Beleza, acabamos de dizer agora. Você acabou de dizer. Bom, depois vamos seguindo, porque tem tanta coisa, né? E não dá para tocar todas as músicas que a gente gostaria. A gente está fazendo um recorte aqui, bravo, né? Curto, melhor dizendo. E aí a gente vai para Lira Paulistana, que dos anos 80, importantíssimo, né? Movimento em São Paulo, o espaço do Lira Paulistana, lá perto da Benedito Calixto, as figuras em torno, né, do Lira Paulistana, né? O Arrigo Barnabé, que não era de São Paulo, da capital, né? Ele era do interior de Curitiba, de Londrina, né? De Londrina, né? Se não me engano. Londrina. E o Paraná, Londrina, Paraná. E o Itamar, que veio de Tietê, mas estava na Penha lá, desempenhando firme, e uma figura importantíssima, Itamar Assunção, no grupo. Depois, todos os grupos, né? O Rumo, o Premeditando Breck, Língua de Trapo, tudo no entorno do Lira Paulistana, mesmo a produtora Olhar Eletrônico, né, com Fernando Meirelles, tudo isso que aconteceu no entorno do Lira Paulistana, que era um polo cultural mesmo, de todas as áreas, né? Existia um fanzine, né, como vocês se basearam nos fanzines, vocês certamente pesquisaram no material gráfico do Lira Paulistana, e foi um momento importantíssimo, né, para a música brasileira, e ainda é pouco explorado. Uma vez eu entrevistei aqui o Dante Ozzetti, o irmão da Ná, que é um pesquisador, grande violonista também. Ele acha que ainda falta explicar muito, explicar não, né? Não contar mais do trabalho do Lira Paulistana e desses artistas no entorno do Lira Paulistana dos anos 80. Fale um pouquinho, Fabiana, Thalita, dessa época. Bom, outra cena fundamental, né? Absolutamente. Chega mais um pouquinho pertinho. Aí, Fabi, fica melhor. Obrigado. Tá melhor o som agora, Colibri? Sim. Tá ótimo. Então, sim, o Lira Paulistana, um espaço cultural total, né, fundamental. Inclusive, você citou a Praça Benedito Calixto, que muito se desenvolveu ali, a feira, e tudo por conta do Lira Paulistana também, né? Que inclusive criou um polo de grafite ali na frente do muro, né?
e criaram um selo e tudo. Então, é uma cena fundamental da gente prestigiar, da gente ouvir, ainda pouco ouvida, eu diria, né? Acho que realmente tem muito para a gente falar e para a gente viver esses álbuns, tantos artistas, como o Grupo Rumo, por exemplo, como inclusive o Grupo 1, que é um grupo um pouco mais obscuro, que eu assim, me encantei muito. Eu realmente fui ouvir o Grupo 1 na pesquisa para esse capítulo. E é um álbum impressionante de paisagens sonoras eletroacústicas, que foi um dos álbuns lançados por esse selo do Lira Paulistana em conjunto com a Continental. Foi o selo pelo qual eles lançaram o Língua de Trapo, né? E tudo. Então, enfim, é muita música boa para a gente ouvir, muitas canções sobre a cidade, né, de São Paulo, como, por exemplo, no Grupo Rumo, muitas canções temáticas que eles vão refletir ali. Dentro dessa cena, além do Lira Paulistana, muita importância da USP, de novo, outro celeiro de bandas, porque muitos deles tinham esse intercâmbio de ideias, intercâmbio sonoro também na FAU, USP, dessa vez, onde, inclusive, o Tati, né, conduzia ali shows, mas com conversas, eles tinham muito desse interesse de discutir realmente também as ideias por trás dessa cena, dessa música, né? Então, é fundamental. Eu espero que o livro realmente traga mais consciência dessas histórias e faça as pessoas ouvirem mais esses álbuns. Itamar está sendo finalmente reconhecido a qualidade do trabalho dele, né? Foi lançado um songbook, né, da obra dele. A Anelise Assunção tem feito um trabalho incrível, né, resgatando e trazendo sempre a obra do pai. Teve uma ópera rock lá no Sesc, foi lembrando a história do Itamar, muito legal, né? Enfim, então tem sido feito um trabalho bacana de resgate desse momento, né? E aí as figuras também, né? Eu estou citando a Anelise e essa outra geração que veio depois, né? No caso do Lira Paulistana, muitos artistas que vieram depois, né? A nova geração, né? Que vale a pena também ouvir. Mas vamos ouvir então o Persigo São Paulo, do Itamar Assunção, ele que veio de Tietê, né? E fez um trabalho importantíssimo que agora finalmente está sendo reconhecido. Vamos ouvir então Itamar Assunção. Roda! São Paulo é outra coisa. Não é exatamente amor. É identificação absoluta. Sou eu. Eu não me amo. Eu não me amo. Mas me persigo. Mas me persigo. Bonita palavra. Bonita palavra. Perseguir. Eu persigo São Paulo. Eu persigo São Paulo. Não, 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 não. Não, 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 não. São Paulo é outra coisa.
Não é amor exatamente. É identificação absoluta. Absoluta. Sou eu. Eu não Eu me não amo, me amo. mas Eu me não me amo, persigo. mas me persigo. Me persigo. Me persigo. Bonita a palavra perseguir. Perseguir. Em tudo que a sua etimologia sugere e confessa, eu persigo São Paulo. Não, 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 não. São Paulo é outra coisa. Não é amor exatamente. É identificação absoluta. Sou eu. Eu não me amo, Não me amo, eu não me amo, mas me persigo. me persigo. Bonita a palavra perseguir. Bonita. Eu persigo São Paulo. Eu persigo São Paulo. Persigo São Paulo. Eu persigo São Paulo. Eu persigo São Paulo. São Paulo sou eu. Estamos de volta aqui com a Fabiana Caso e a Thalita Hoffmann, diretamente. Vocês estão todos em São Paulo ou não? Sim. Que lugar vocês estão? Que bairros? Eu Eu gosto de falar tô na Barra diretamente Funda. de algum lugar, pô. Onde você está, Thalita? Estou na Barra Funda. Barra Funda, Thalita. Ó, o pessoal do Rio Grande do Sul gosta de ir para Barra Funda, não sei porquê. Curte. Tem a ver, eu conheço Tem alguns. tem alguns amigos aqui na volta que daí indicou um apartamento para alugar. Foi meio isso. Pronto. E a Fabiana está onde? São os novos gaúchos, Colibri. Os novos gaúchos, né? E Eu Fabiana? estou no Edifício Copan, Aê, República. Aqui o Hilton, ex-Hilton, né, do meu lado, o Edifício Itália aqui do outro lado. Inclusive, né, tem uma linda canção do Tom Zé, que eu sempre ouço muito, que é a briga do Edifício Itália com o Hilton, com o Edifício Hilton, né? É isso aí. O Tom Zé também, baiano de Irajá, que também adotou a cidade de São Paulo. E é curioso, né? Eu queria até que vocês falassem essas figuras que adotaram São Paulo, né? Eu estou falando do Arrigo Barnabé, do Itamar, e também da turma do Tom Zé, né? Que o Tom Zé veio para o festival na sequência, né? Foi em 68, São Paulo, que vocês falam no livro também desse festival, e adotou São Paulo, né? Então, ficou aqui e está ficando aqui. Que nem o Antônio Nóbrega também, que veio do Recife e adotou São Paulo. Está aqui há mais de 35 anos, né? Fazendo um trabalho lindo também, o Antônio Nóbrega. Né? Curioso, né? Os caras adotam mesmo, incorporam a cidade, bem legal. A gente está no finalzinho, na reta final, vamos divulgar mais o livro e a gente vai ouvir no final uma proposta que pintou aqui antes de começar o programa, a gente ouvir já o próximo capítulo do livro, que é a turma que tem uma ligação com todo esse som de São Paulo e a nova geração que tem feito trabalhos lindos, né? E vocês sugeriram o terno com a figura do Tim Bernardes, né? Que também canta sobre a cidade de São Paulo e é uma nova geração muito talentosa. Mas vamos falar um pouquinho, vamos dar o nome da editora, não esquecer. É só como é que fala? Eu quero comprar o livro, como é que eu faço? Fabiana, Thalita. Entra no site da editora Terreno Estranho. Terreno Estranho, vou lá. Entra lá e compra. Entra no site e está lá o link, está lá o livro. Beleza. E o que mais? Vocês estão pensando em fazer alguma coisa, um lançamento, né? Depois desse... Depois não, né? Depois da pandemia não posso falar isso porque não existia. Ainda estamos esperando. Talvez o ano que vem, né? Fazer um lançamento. Quando tiver uma vacinação maior, né? E uma segurança maior, acho que já dá para pensar em algum evento, algum show,
A gente estava pensando em fazer algumas entrevistas, né, ao vivo, mas fazer um show, uma live, uma discotecagem, né, Fabiana? É possível, né? Do som de São Paulo. Bate-papos com os entrevistados para a gente refletir sobre essas cenas, discotecagens, shows, se possível, tanto com artistas do passado, mas também releituras e os artistas do presente, que a gente cita que foram influenciados por cada uma dessas cenas. Isso aí. Algo musical, né? Sonoro. Espero que possamos fazer em breve, vai rolar, sim. Com a melhora da pandemia. Vamos aproveitar também para dar o trabalho pessoal de vocês, né? Não só do livro, mas dar também as referências. Thalita, dá aí as dicas dos seus trabalhos, o que você está fazendo e como entrar em contato contigo também, pessoalmente. Eu sou uma artista plástica, eu sou representada aqui em São Paulo pela Galeria Aura, e entrando em contato com a galeria também dá para entrar em contato comigo. Eu vou, na verdade, no dia que esse programa for ao ar, já vai estar tendo uma exposição online que eu vou estar fazendo por uma plataforma da Aura e daquele site Artsy. Então vai ter uma exposição online que eu vou participar com a Bruna Canepa, que é uma outra artista daqui de São Paulo. E é isso. Entrar em contato com nas redes. Tá, pode só escrever Thalita Hoffmann, 2 Fs, 2 Ns. 2 Fs e 2 Ns nas redes sociais. E para entrar em contato. Fabiana Caso, diga lá, seus trabalhos, discotecagem, workshop, cursos, tudo que você faz aí. Agora é hora de divulgar. Diga lá. Olha, eu faço um monte de coisas diferentes, Colibri. Mas discotecagem, sim, sou DJ. Esperamos que possamos voltar, né, presencialmente, quando tiver segurança. Sou curadora de música também, tenho feito, né, trabalho como freelancer, fazendo playlists. E agora começando alguns projetos de som também, com seleções musicais para restaurantes, bares também, todo tipo de local, uma coisa que eu gosto muito de fazer, pensar em ambiências sonoras para diferentes espaços, né? Até mercado, né? Hoje em dia, os mercados que têm a melhor seleção musical é um mercado muito melhor de ir dentro da pandemia, porque a gente não tem, né? Não dá para ir ouvir música. Então, isso eu faço bastante, escrevo, né? Tenho alguns trabalhos também de escrita e de edição de textos em diferentes meios. E é isso. Fabiana Caso meu com contato. Diga lá, vamos lá. Fabiana, LinkedIn, mas deixaria o meu e-mail, fabianacaso@gmail.com. Perfeitamente. Caso com S. Caso, né? Com S. Caso com S. Exatamente. Então já demos o serviço, todo o livro está aí. Importante, Terreno Estranho, é só entrar no site lá e comprar o livro, que vale a pena, né? E vocês têm que acompanhar. E também é legal fazer o seguinte, vai lendo o livro e vai ouvindo as músicas, que aí é uma delícia, você faz o trabalho completo, né? As dicas que vocês dão, né? As 5 músicas, sempre tem no finalzinho um top, endereços de loja de discos, se você quiser comprar um vinil original e tal, tá caro, né? O vinil original tá caro. Mas enfim, vocês dão todas as dicas das lojas que ainda estão por aí, né? E também vocês fazem sempre no final dos capítulos grupos, né? Os grupos que estão fazendo o trabalho com o som de São Paulo bem legais. Como é que chama esse capítulo final, Fabiana? Que a gente vai aqui ouvir um grupo que já está aqui, que faz um som de São Paulo também de muita qualidade. Fala aí, como é que chama aquele finalzinho dos capítulos? Chama-se No Presente, né? Repercussões no presente. Em cada capítulo tem essas repercussões de artistas e bandas que, de alguma maneira, repercutem, foram inspirados por cada uma daquelas cenas, né? Então, no caso, no capítulo do rock psicodélico, citamos o Terno, Tata Aeroplano, entre outros artistas que estão ali, que beberam dessa influência psicodélica dos Mutantes e de outros artistas que estão no capítulo, para, entre outras influências, para desenvolverem um trabalho presente, né? Legal. E você escolheu o Cinza, a música O Cinza do Terno, por quê? Fale aí, para a gente ouvir aqui no finalzinho. O
música, uma letra muito emblemática sobre São Paulo, muito relacionada, né? E, por outro lado, muito psicodélica aí nas suas reverberações. Legal, então ficamos com Cinza do Terno e eu desejo a vocês saúde. Ó, um abraço virtual, atenção, faça um abraço virtual. Muito bem. Desejo a vocês saúde para vocês seguirem nesse projeto tão bacana, né? Se for começar lá para trás de 67, tudo bem. Se for depois de 85, tudo bem. Importante que eu trabalhe de muita qualidade e estimule as pessoas a ouvir, como aconteceu comigo. Fiquei, né, lendo as histórias e já ouvindo os discos e tal, viajando nesse projeto que vocês colocaram, tão gostoso de ouvir e de ver. Porque você vai ouvindo e vai vendo, vai lendo o livro e vai se estimulando. Bem legal. Até a próxima. Saúde para nós, viu, Colibri? Muito obrigada pelo espaço. É um prazer estar aqui com você, viu? Você vem na próxima, vocês vão lá no estúdio que a gente vai levar umas bandas lá e a gente faz um ao vivo. Quem sabe as mercenárias, elas voltam. Sempre seria maravilhoso. Legal, né? São gente fina. Falou, gente. Até mais. Muito obrigada, Colibri. Beijo. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. O copo de café, o cinza, trânsito parado, gente só assim pilhar, marcha sonolenta se arrastando para sempre. O cinza, guarda-chuvas fecham e se escondem.